Você sabe quais são as diferenças entre toxina botulínica e preenchimento facial? Em qual região do rosto cada um deve ser aplicado? Não sabe, né? Mas não tem problema. Hoje o nosso colunista e cirurgião plástico, Dr. Gladstone Faria, vai explicar tudo isso pra gente. Dr. Gladstone, eu gostaria já de saber quais são os efeitos da toxina botulínica e em quais regiões do rosto deve ser aplicado. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. É um prazer falar para o Saúde Minuto. E é um assunto que eu adoro muito, você sabe disso. Então, é um prazer estar discutindo aqui com vocês. Bom, a toxina botulínica é exatamente derivada, sabe daquela bactéria que antigamente se fazia o Clostridium botulinum? Então, realmente é uma toxina que foi ao longo dos anos muito purificada até ela ser gerada para um tratamento estético. O que ela faz? Ela causa uma paralisia do músculo. Então, na verdade, quando a gente fala a ausência de rugas ou a atenuação de rugas, na verdade é uma consequência da paralisação do músculo que está gerando essa ruga. Porque todo dia no consultório chega a gente aqui e fala o quê? Doutor, quero fazer botox no meu bigode chinês. Quer dizer, é uma coisa totalmente antagônica. Botox vai paralisar a musculatura e vai atenuar as rugas. Então, onde a gente vai tratar? Onde tiver mais rugas, onde tiver musculatura da mímica facial. Onde são os tratamentos mais recomendados? A testa, né, aquelas rugas horizontais na testa, os famosos pés de galinha e a musculatura da braveza, que dá aquela rosto fechado, aquela face muito brava. Então essa ruga da braveza também é muito tratada. Esse é o tratamento universalmente conhecido, mas hoje a toxina botulínica tem tido cada vez outras indicações. Uma nova, por exemplo, é para ajudar no contorno mandibular e naquelas rugas que as mulheres tanto se queixam das bandas do platisma. Entendi. Agora, a toxina botulínica não preenche, ela paralisa. O que preenche são os preenchimentos faciais com ácido hialurônico, e a gente sabe que existem outros tipos de preenchimento. Quais são as regiões do rosto que o preenchimento facial deve ser aplicado e por quê? Isso é o que a gente chama de toxina botulínica. Olha a diferença, o frasquinho já é diferente. Quando eu penso num preenchedor, já é uma seringa, que daqui a pouco eu vou mostrar para você como é o gel. Ele é um produto que vai vir pronto para uso e eu vou usar. Antigamente, a gente objetivava o quê? Preencher sulcos, os buracos, entre aspas, da face. Então a gente ia lá, tratava a olheira, ia lá, tratava bigode chinês, ia lá e tratava marionete. Hoje em dia esse conceito mudou, porque hoje a gente compreende melhor o processo de envelhecimento. Então você já deve ter ouvido falar de restauração facial. É devolver com o preenchedor onde a gente perdeu. Geralmente, por exemplo, é nessa região das maçãs do rosto. Então a gente primeiro reestrutura a face e depois possivelmente trata as consequências. Aí sim entra a olheira, o bigode chinês, a marionete. E também a gente pode usar para trazer beleza. Por exemplo, você que está tudo no lugar, eu poderia preencher te dando mais beleza, coisas que na mulher são mais bonitas. Um preenchimento labial, uma maçã do rosto mais definida e mais projetada e até mesmo um contorno mandibular, que é super bem-vindo. E doutor, as diferenças na aplicação de um homem para uma mulher, também isso é importante a gente dizer, né? Porque, por exemplo, o Botox, se você deixar a sobrancelha do homem muito arqueada, ele vai ficar com um aspecto mais feminino. Eu gostaria que você explicasse também pra gente essas diferenças, esses cuidados que devem ser tomados. Raquel, amei a sua pergunta. Essa pergunta era uma coisa que me incomodava muito, porque eu acabava vendo na televisão alguns colegas com resultados muito estigmatizantes. Isso me levou a escrever uma produção científica trazendo para os médicos, injetores, todo mundo que atua nessa área, a ter uma mentalidade crítica para não entregar esses resultados estigmatizados, digamos assim. Então eu fiz uma publicação científica, hoje ela é super lida, graças a Deus, trazendo exatamente isso. Características masculinas para os homens, características femininas para as mulheres e, eventualmente, quando for do meu interesse, por exemplo, um paciente transexual, que hoje em dia merece todo o respeito, eu entregar esses resultados referentes ao gênero que a pessoa se identifica. Quando um paciente chega aqui e fala, olha, eu quero ficar com a boca, por exemplo, da Angelina Jolie ou outras atrizes, como é que a gente deve proceder? Como é que vocês procedem? O que pode e o que não pode? Olha, ultimamente a gente tem enfrentado um problema que é exatamente essa estigmatização mesmo dos tratamentos. As pessoas têm tido medo de fazer porque têm visto resultados muito aberrantes.
Então, a gente precisa ter um senso crítico muito especial. Ninguém quer transformar a face, nem deve ser feito. A beleza está exatamente na individualidade de cada um. Um rosto mais alongado, o outro um rosto mais redondo. E eu vou devolver aquilo que o paciente eventualmente perdeu. Ou fazer pequenos ajustes para trazer uma beleza maior. Então eu sou absolutamente contra resultados inflacionados, digamos assim, onde eu modifique, onde você não se identifique mais no espelho. Então, resultados naturais, eu acho que é o trending agora para beleza nesse tipo de tratamento. Certo. Doutor, a partir de qual idade a gente começa a perder colágeno, começa a perder o ácido hialurônico, que o nosso organismo produz? A partir de qual idade isso começa a acontecer? É verdade, Raquel. Muita gente critica as pessoas que têm mais ou menos essa faixa etária, a partir dos 30 anos, de estarem começando a se cuidar. Elas estão erradas? Não. Elas estão absolutamente corretas, porque a gente sabe hoje que a partir dos 30 anos a gente tem uma perda de colágeno em torno de 1% ao ano. Ou seja, se a pessoa já está com 35 anos, ela está 5 anos em déficit de produção de colágeno. E aí entra um outro tipo de tratamento, que seriam os bioestimuladores de colágeno. A seringa é muito parecida. São os queridinhos do momento, né? Que são os queridinhos do momento, né, doutor? Exatamente, Raquel. Então, assim, os bioestimuladores de colágeno veio de objetivo de melhorar a qualidade de pele, mas não vai trazer aquela transformação absurda que o ácido hialurônico ocupa e gera volume. O bioestimulador simplesmente melhora a qualidade de pele, melhora a flacidez e repõe de forma natural a perda do colágeno. Certo. Voltando um pouquinho para a toxina botulínica, doutor, eu gostaria de saber após quanto tempo a gente pode notar os efeitos da toxina botulínica e qual é o tempo de duração? Perfeito. Isso é uma coisa que aflige muita gente, porque as pessoas já acham que já saem do consultório com o efeito e não é assim. O efeito da toxina vai começar com 48 horas, eu brinco que vai ter um pico de ação até um resultado relativamente exagerado com 7 dias, com 14 dias fica aquele resultado legal que é o que a gente espera, que é quando a gente eventualmente faz um retorninho para pequenos ajustes. Durabilidade. Durabilidade depende muito da individualidade de cada um. O que as toxinas falam em bula? Que a durabilidade é em torno de 4 meses. Mas se for um paciente muito atleta, que usa muita musculatura, que usa muito a mímica facial, eventualmente não chega a durar nem a 4 meses. E eu tenho uma pergunta para te fazer, já que você falou da história da expressão. É verdade que quem malha muito perde o efeito do Botox perdido mais facilmente? Muito, isso é muito verdade, porque na verdade quando a gente tá lá com uma carga importante, por exemplo, fazer um agachamento, você já reparou que a gente faz muita careta para fazer aquela força? Então automaticamente eu tô fazendo uma fisioterapia para minha musculatura da face também. Então eu tô estimulando a hipertrofia dos meus músculos da face, assim como eu estou estimulando a hipertrofia dos músculos corporais. Dizem também que quanto mais a gente faz Botox, o músculo vicia, e aí você tem que fazer com um espaço de tempo mais curto. Verdade ou mentira, doutor? Isso não é verdade de viciar. O que eu tenho lutado, e até um outro estudo científico que eu fiz recentemente, que eu participei. Hoje em dia a gente tem que encarar as pessoas como está cada vez tratando mais cedo e parando mais tarde, a gente está tendo uma exposição à toxina botulínica de uma forma muito mais longeva, vamos dizer assim. Então, existe uma hipótese de ter um efeito vacinal e de ter uma queda do efeito, sim. E uma outra coisa importante é que a gente precisa saber tratar de forma que daqui a 10 anos sua musculatura vai estar melhor rearranjada do que hoje. Então, você programar um tratamento para o seu paciente a longo prazo e não pensar somente em rugas seria o ideal no momento. Existe também diferença entre um produto e outro, doutor, em relação à durabilidade, qualidade? Eu costumo comentar que são produtos diferentes que vão ser usados por mãos diferentes. Então o profissional precisa dominar o seu produto, dominar a sua ferramenta para que ele entregue os melhores resultados para os seus pacientes. Então é importante a gente deixar claro também que as pessoas devem procurar um profissional habilitado. É um procedimento minimamente invasivo? É, mas deve ser feito por um profissional habilitado, né, doutor? Eu acho isso, Raquel, porque assim, a gente precisa estar minimamente preparado para eventuais complicações. Então eu preciso saber fazer, então não adianta fazer um cursinho de final de semana, a gente precisa realmente não banalizar esse tipo de tratamento e eu preciso estar minimamente preparado para tratar eventuais efeitos adversos.
Os preenchimentos, voltando um pouquinho aos preenchimentos, eles são absorvíveis, né? Os que não são absorvíveis são indicados ou não? Eles podem causar problemas? Eu não uso, Raquel. Inclusive, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde a gente não aprova o uso de preenchedores definitivos com finalidades estéticas. Eu gostaria, inclusive, que você falasse dos riscos desses preenchimentos que são... vitalícios, digamos assim, ou permanentes. Isso. Você pode explicar pra gente? A gente sabe que dá necrose de tecido. Quais são os efeitos que isso pode causar? A gente pode ter problema com esses preenchedores de forma aguda, né, na hora do preenchimento, mas o mais importante dos definitivos é que a gente não vai saber como ele vai se comportar a longo prazo. Você colocou um produto que nunca vai ser degradado pelo seu corpo. Como que seu rosto vai estar daqui a 20 anos? Será que sua maçã do rosto vai estar no mesmo lugar? Mas e aquele produto? Será que ele vai se deslocar? Ou pior, e se gerar uma infecção? Como que eu vou fazer para tirar isso? Então, os tratamentos das complicações relacionadas aos preenchedores permanentes, eles são muito catastróficos. Por isso que eu, particularmente, não uso, assim como é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica. Doutor, quais são as diferenças entre ácido hialurônico, fios de sustentação e os bioestimuladores? Perfeito. Ácido hialurônico, essa seringuinha que vai ocupar volume, vai preencher de alguma forma, vai ocupar espaço. Bioestimulador de colágeno, ele vai melhorar a qualidade de pele e tratar a flacidez. Os fios, eles podem ser de tração ou não, e eles também são considerados uns bioestimuladores, só que não injetáveis. Eles são colocados no subcutâneo, embaixo da pele, e eles vão também passar a produzir colágeno. Tá. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação a como diluir a toxina botulínica, porque a gente sabe que existe médico que gosta de diluir mais, outros gostam de diluir menos. Isso atrapalha os efeitos da toxina botulínica? Eu tenho ouvido isso bastante no consultório. Toda toxina vai vir das indústrias um preparo de como utilizá-la. Então, olha, é uma toxina que vai receber tantos ml de soro fisiológico, em que momento, em quanto tempo que eu posso utilizá-la depois de diluído. Eu preciso ficar atento ao que está na bula. Diluições exageradas, obviamente, vai ter menor durabilidade, porque eu vou entregar menos unidades de toxina botulínica para o meu paciente. Doutora, a gente sabe que o produto tem os seus efeitos, mas o paciente também precisa fazer a sua parte. Como é que a gente pode fazer para que os efeitos tanto do preenchimento quanto do Botox durem mais? Maravilha. Hoje em dia, antigamente, o pessoal começou a soltar algumas coisas de suplementação. Isso não existe evidência científica franca para aumentar a durabilidade da toxina botulínica. O que precisa é entregar dose adequada, no local adequado, injetar dentro do músculo e não fora desse músculo, senão o efeito vai ser menor. E o paciente precisa se policiar nessa história de não ficar recrutando demais a mímica facial, seja na academia, seja nas atividades que exigem muita expressão facial. Com relação ao preenchedor em si, a gente também vai metabolizar o ácido hialurônico, assim como a gente está metabolizando todo dia e toda hora, a gente está metabolizando o tempo inteiro durante essa entrevista. É o nosso natural. E o que a gente injeta também é metabolizado. Então, aqui eu até vou aproveitar essa pergunta para mostrar, olha que interessante, um cor de laranja, um rosa-choque e um lilás. Qual a diferença entre eles? São totalmente diferentes. Então, a viscoelasticidade deles é diferente, onde eu vou colocar cada um deles é diferente, e obviamente, como a concentração de ácido hialurônico é diferente, a durabilidade vai ser menor. Esse, por exemplo, ele dura em torno de 1 ano, enquanto esse pode durar em torno de 1 ano e meio até 2 anos. Certo. Doutor, para a gente deixar bem claro, tem como a gente fazer um mapa da face, onde eu aplico a toxina botulínica e onde eu aplico o preenchimento facial? Raquel, então no geral, só pra gente resumir, eu vou tratar com toxina botulínica, ou seja, eu vou paralisar a musculatura, principalmente da testa, essas rugas horizontais, os pés de galinha e aquela musculatura da braveza. Lembrando que eu posso sim tratar as regiões do pescoço também. No caso dos preenchimentos faciais, eles são panfaciais. Posso colocar em todos os lugares que eu achar que eu devo. Desde o terço superior, como as têmporas, as olheiras, as maçãs do rosto, bigode chinês, marionete, projeção do mento, que é maravilhoso, contorno mandibular e também os famosos preenchimentos labiais. Perfeito.
Doutor, quero te agradecer imensamente. Foi uma aula, acho que a gente aprendeu muito. Muito obrigada. É um prazer tê-lo como nosso colunista e a gente vai fazer um especial sobre cirurgia plástica. É claro que você é o nosso porta-voz. Muito obrigada de verdade, doutor. Eu que agradeço, eu espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas. Continuem ligados aqui no site, que a gente vai sempre trazer novidades, né, Raquel? Com certeza. A gente se vê logo, logo. Um abraço. Muito obrigada.